Converso agora com o Dr. Guilherme de Oliveira, que é da Comissão do Negro e Assuntos Discriminatórios. E, infelizmente, o Guilherme vem aqui para a gente conversar sobre um assunto que é totalmente desagradável, que foram os últimos fatos ocorridos com relação à questão do Tinga, jogador do Cruzeiro, que foi ofendido no Peru, e também a questão de uma australiana que discriminou uma manicure. E outros casos que o Guilherme vai falar com a gente. Guilherme, é um prazer ter uma situação que não é agradável a gente falar sobre sistemas, né? Sim, Sérgio, é uma situação realmente desagradável, né? Porém, os fatos ocorreram e precisam ser esclarecidos. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Vamos conversar primeiro pelo caso do Tinga, que houveram um jogo numa confederação sul-americana, tá? E onde houveram atos discriminatórios, imitando um macaco durante o campo, durante o jogo. Todo o estádio praticamente fez isso. E eu pergunto, é um caso que ocorreu fora do país, tá? E até insiro o caso da australiana também. Qual é essa consequência, não vou falar nem juridicamente, mas para a sociedade brasileira desses casos? Porque elas na verdade, acabam tendo um peso, porque elas atingem e tratam de feridas ali que ainda estão abertas, né? Que é o caso do preconceito. Sendo de fora, qual a perspectiva da sociedade brasileira vendo esses casos, Guilherme? Sim, o racismo é um crime constrangedor, né? Principalmente para a vítima, né? Porque a sua honra é atacada. No caso do Tinga, se fosse praticado aqui no Brasil, poderia ser enquadrado aí na questão da injúria racial, né? Porque a ofensa ela foi destinada ao jogador especificamente, né? Era quando ele tocava na bola que a torcida fazia os gestos. Então, na nossa legislação, seria esse o tipo que seria enquadrado, né? Injúria racial, né? E em relação à australiana, pelo que foi veiculado, aí já configura o crime de racismo em si, né? Que está previsto na Lei 7.716. Né? Eu pergunto, certamente tem essas consequências jurídicas, mas eu pergunto, Neto, para a sociedade. Porque o Brasil é um país que acaba tem uma miscigenação muito grande e as pessoas entendem que aqui não há racismo, aqui não há racismo. Quando estrangeiros praticam esse ato e vem à tona a questão do racismo para a sociedade brasileira, existe ainda e está mascarado, né? Existe muito ainda, né? Sim, o racismo ele é um mal que está muito inserido dentro da nossa sociedade e precisa ser combatido. Ocorre que em outros países, tá? As pessoas se admitem racistas, né? Elas têm essa liberdade de dizer gosto ou não gosto, sem que isso seja um crime. Aqui no Brasil, por outro lado, é um tipo penal, tá? É punido. Temos uma lei que basta ser aplicada, né? O que ocorre é que, por vezes, por outros motivos, o ofensor, né, o agressor, ele é posto em liberdade. Mas a nossa legislação existe, é uma legislação boa, que necessita realmente ser aplicada e os casos virem à tona. Quanto à nossa sociedade, aqui no Brasil, o que existe é o racismo velado, né? As pessoas elas não se admitem enquanto racistas, porém elas têm comportamentos racistas, seja negando o acesso de um negro a um determinado local, seja utilizando de pejorativos, né, como no caso do Tinga, por exemplo, imitar o macaco para desqualificar a pessoa, dentre outras formas. Nos outros países, como eu disse, tá? As pessoas podem em outros países, as pessoas podem se declarar racistas, sem que isso configure crime. A partir do momento que a pessoa agride, aí é outra história, tá? Aqui não. Aqui a gente tem a lei, muitos não se admitem, mas reproduzem o comportamento. É um problema que precisa ser combatido. O que falta mesmo, né, ao meu ver, é uma sensibilização por parte, principalmente dos adultos, né? Porque a gente vê que é um comportamento que é repetido de geração em geração. Então, se os pais, os avós, cuidarem de seus filhos e ensinarem a eles o respeito ao próximo acima de tudo,
a tendência é que estes casos venham a diminuir no futuro, né? Porque assim como as vítimas destes crimes se sentem magoadas, ofendidas, né, por conta dessa prática, outras pessoas, né, outras formas de injúria também desqualificam. E na verdade é uma questão que a gente falta uma questão de, na verdade, educação, né? É uma questão de educação. Mas com relação até o próprio desporto, até o próprio futebol, que existe na Itália, na Alemanha, na Áustria e em outros países, o racismo cresceu, voltou a aparecer nos campos de futebol, e a UEFA ela tem atuado com bastante rigidez com relação a isso, né? O que no nosso país é uma situação, por isso que eu perguntei qual a consequência disso para a sociedade, porque acaba tendo. Nós temos uma lei, temos leis que protegem e dizem, fazer distinção, injúria racial, discriminação e tudo mais, o racismo por si só. Esse impacto para isso, se você imagina que isso vai ter um impacto grande, esses acontecimentos, porque aconteceram no nosso país. Aí você me estava comentando fora aqui do programa, você falou que teve um caso de um PM. Tá? Como foi acontecer esse caso do PM, o que foi e qual a saída jurídica para isso, nesse caso específico? Então, é que assim, né? Como eu estava colocando fora, a questão há um tempo atrás, estes casos eles não eram noticiados, mas esses casos eles ocorrem diuturnamente, né? O que ocorre é que, com a globalização, com o aumento das tecnologias e com a maior exposição midiática, esses casos têm tido maior repercussão. O que é bom, porque, embora as pessoas neguem a existência, os crimes ocorrem. E esses crimes precisam ser denunciados para que possam vir a ser combatidos. Tá? Então, quanto mais as pessoas se indignarem, quanto mais as pessoas expuserem estes fatos, maior a repercussão e mais fácil é o combate a esse tipo de crime. No caso do PM, tá? A saída é que ele foi vítima de um crime, né? E esse crime precisa ser apurado para ser verificado se realmente ele teve de ficar nu, né, dentro do estabelecimento. Sendo configurado aí o crime de racismo ou crime de injúria, os agressores eles vão ter de responder. E aí compete, sendo o crime de racismo, a ação ela é pública, né, incondicionada, então o Estado vai ter que averiguar, né, o Ministério Público não vai poder pura e simplesmente mandar arquivar o inquérito, vai ter que oferecer a denúncia, né? E se for um caso aí de injúria racial, a vítima representa e o Ministério Público dá andamento. Prefeito, e voltando até para falar sobre uma questão até de educação. A questão do racismo é uma questão de educação da sociedade. Por isso que eu perguntei com relação à consequência. Vocês estavam falando da educação dos pais, que passam para os filhos. Num país que a população negra é considerável, ainda há discriminações desde a rede pública às escolas particulares. Não importa o nível social, por incrível que pareça, há racismo na sociedade brasileira. Eu pergunto, até uma questão, Leio, você entende que essas crianças que estão praticando o racismo contra os seus colegas pode ser imputada alguma responsabilidade dos pais? Até juridicamente eles poderiam responder uma ação, lógico, não penal, mas uma ação de danos morais. Você tem visto algum entendimento nesse sentido, Guilherme, já que você está à frente da própria comissão? Sim, os pais podem vir a ser responsabilizados, tá, pelos atos de seus filhos, né, no caso aí as crianças, tá? E aquilo, né, como eu já coloquei, a questão é que aqui no Brasil, por muito tempo, figurou aquele pensamento de crescimento à luz da Europa, né? E na Europa, sempre foi comum essa distinção brancos, negros, né? Não que seja não é algo natural, mas eles já praticavam. E por algum tempo acreditou-se que para o Brasil crescer tinha que ser a luz da Europa. Então, tá aí alguma das ações, né, das razões do racismo existente aqui no Brasil. No caso, voltando, né, à explicação quanto à responsabilização dos pais. A nossa lei prevê, sim,
né, que os pais podem ser responsabilizados, não só na esfera civil, mas também na criminal, pode ocorrer, tá? Dependendo do caso. Havendo o caso, ser analisado e, se possível, pode vir a ser condenado também na esfera criminal. Indenização, nada mais, a indenização ela não tem o intuito de enriquecer a vítima, né? É mais um caráter pedagógico, né? Impedir que aquele agressor volte a praticar o ato, né? E tentar recompor, né, o estado psicológico da vítima, amenizar a dor que ela sofreu. A crise de racismo em pleno século XXI na verdade, é um tapa na nossa cara da sociedade, que não imagina que pudesse ocorrer, ainda mais não sendo da nossa sociedade brasileira, que é uma sociedade, como já dito, é uma sociedade miscigenada, uma sociedade que tem os brancos, amarelos, negros, e todo mundo compõe a nossa sociedade. Então, quando acontece casos como esse, realmente é um espanto, porque você vê pessoas que todos nós vivemos juntos sem essa questão de separação como ocorre nos Estados Unidos, onde tem bairros de negros, ou na própria Europa, onde os negros são pessoas que vêm da África e tudo mais, são higienianos ou ex-colônias e estão lá. Na nossa sociedade não, todos vivem em igualdade, frequentam os mesmos lugares. E quando ocorre isso, por isso que eu perguntei no choque na sociedade brasileira, é quando ocorre uma situação dessa, realmente causa espanto. E ver um jogador que a gente está acostumado a ver, eu pessoalmente conheci o Tinga, era um cara super legal, foi um cara super legal, conversei com ele e tal, e você vê uma situação dessa, realmente é uma situação degradante para o ser humano. Então, desde já vou te agradecer a presença, porque o nosso tempo aqui está terminando, mas infelizmente você vê numa situação dessa, mas esperamos que a sociedade também se mova contrário a essas situações. Sim, o racismo, como já colocado, é um crime que precisa ser combatido, precisa ser denunciado, tá? Porque quando a vítima se cala, nada acontece com o agressor e ele entende que é um comportamento normal, né? O que a gente não pode permitir. Com relação à nossa sociedade, ocorre que até algum tempo atrás, boa parte dos brasileiros não se reconheciam enquanto negros ou afrodescendentes, né? Com o passar de 10 anos para cá, a gente tem notado um aumento, né? Tanto que hoje, 52% da população se admitem da raça negra, né? Que é composta, só sempre lembrando, né, por pretos e pardos. Perfeito. Tá? Então, não há porquê, num país de maioria negra, né, a gente continuar batendo nessa tecla, lembrando que todos são iguais. E se todos são iguais perante a lei, por que essas distinções? Né? Então, a palavra-chave eu penso que é respeito. Respeito ao próximo. É isso que tem faltado por vezes. Não só respeito ao próximo quanto à sua cor, quanto à sua origem, mas também quanto à sua sexualidade. A gente tem visto a parte da discriminação racial, também crescente o número de atentados a homossexuais. O que também não pode ser permitido, né? Então a gente tem que respeitar o próximo acima de tudo. Nelson Mandela, ele tem uma frase que resume bem esse pensamento, né? Ele diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele ou por sua origem. Se as pessoas podem aprender a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Então, vamos ensinar nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos a respeitar as diferenças.